E aí, pessoal, agora que o negócio ficou feio, a coisa foi sentida pelo Lula, pelo Haddad, pelo PT, por essa turma toda, essa turminha começa a colocar a culpa em quem eles querem. A culpa é deles, eles colocam em quem eles quiserem. O Homer Simpson já nos ensinava essa importante lição. E aí, o PT culpou aqui a Faria Lima, né? Culpou o mercado financeiro, a face perversa do mercado, fez aquela nota ensaiadinha, aquela coisa daquele discurso que não convence ninguém. Nem o eleitor do Lula acredita nessa engabelação do próprio partido. Eles falam mais para os petistas mesmo, os filiados, do que qualquer outra coisa. É o dever de casa, é o padrão que eles têm que fazer aí, né? O Haddad não ficou para trás também, não. Ele falou o seguinte, que o que causou esse ruído, nas palavras dele, com o mercado financeiro foi o vazamento da isenção do imposto de renda. Não, meu amigo, esse vazamento só fez o dólar subir mais cedo do que ele subiria. Mas no momento em que o Lula anunciasse isso, o estardalhaço seria o mesmo. O resultado final seria dólar acima dos R$6, conforme nós vimos aqui, sem dúvidas, né? Só ele que reclamou também que o mercado está agindo de forma descontrolada, descompassada. Não, não, não. O Geraldo Alckmin, com seu humor maravilhoso, sensacional, de costume como de costume, falou o seguinte, né? Que o mercado está precisando aqui de acupuntura para baixar o estresse. Claro, né? O pessoal tem que ficar mais tranquilo, tem que ficar mais de boa. Lembra, o Geraldo Alckmin é médico. Ele sabe o que ele está falando ali. Ele é formado em acupuntura também. Olha que maravilha. Quem sabe ele não acalma os mercados, né? Acho que a única coisa que o Alckmin faria para acalmar os mercados é assumir o mandato após um impeachment do Lula. Sem dúvidas. Mas a verdade é o seguinte, que pegou muito mal para o Lula, pegou muito mal para o Haddad. Para ele, então, definitivamente, ele saiu como grande derrotado dessa história, mas o Lula não fica muito atrás, não. E é por isso que o PT tem reagido dessa forma, na defensiva, mas ninguém cai nessa engabelação. Vamos conversar sobre esse tema, sobre essas reações inusitadas dos petistas, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Qual que é o barato aqui, então? O PT colocou a culpa na Faria Lima. Publicou uma notinha ali no site oficial hoje, né? Claro, o dólar chegou a bater 6,11 hoje, 6,10, 6,11. E aí, o pessoal fez essa notinha aqui colocando o seguinte, né? Faria Lima versus Brasil. Quem lucra com dólar a 5,91? Isso aqui foi o mercado... o mercado não, foi o PT colocando na manchete contra o mercado. Isso aqui, 1h13, né? Às 13h13. Olha que horário providencial que postaram isso, né? Na verdade, foi postado ontem, antes do dólar chegar a esse patamar de R$6 aí, sem dúvidas, né? Então, a Gleisi Hoffmann já tinha falado a esse respeito, foi um negócio ensaiadinho aí, e aí o PT coloca que a Faria Lima mostra mais uma vez sua face mais perversa. Por quê? Porque aqui bastaram rumores de que o governo apresentaria uma proposta de reforma de imposto de renda para que especuladores do mercado financeiro provocassem uma alta histórica do dólar. Os rumores estavam certos, não foi nenhuma mentira. Isso aconteceu, de verdade, aconteceu. De fato, cadê o negócio aqui dos rumores? Não, isso aí é uma realidade. O mercado só se antecipou a algo que estava certo, a algo que estava cravado, né? Isso aqui tudo antes do ministro confirmar a notícia oficialmente. Que diferença que isso faz? É uma reação a um fato, a algo que aconteceu. O que importa se foi antes ou depois, né? Enfim, o pessoal tá batendo nessa tecla, até o próprio Haddad, né? E aí o Haddad estava ajustando uma proposta para reduzir desigualdades, promover justiça tributária, que bonzinho que ele é. E aí os rentistas atacaram, priorizando os privilégios às custas da maioria. Olha a engabelação desse pessoal aí, né? E falaram que o Campos Neto, bolsonarista, e não fez nada para conter a especulação, né? O Campos Neto tem que torrar todas as reservas internacionais do Brasil para salvar o real das garras do Lula. Aí daqui a pouco, na próxima crise, não tem mais nada, na próxima subida exagerada do dólar, não tem mais reservas internacionais. E aí, como é que fica a situação? Quando realmente for necessário agir para algo que foge ao controle político,
aí não vai ter mais reserva para conter essa escalada. Aí o Haddad falou também, né, que o vazamento da isenção do imposto de renda aí para quem recebe até R$ 5.000, isso causou problema, né? E ele diz que quando você vaza uma informação de governo sem que a divulgação seja feita com a pompa e circunstâncias devidas, você vai ter problema de leitura. Eu não acho que houve problema de leitura, não. Muito pelo contrário, o mercado leu muito bem algo que já deveria ter sido lido lá atrás. Quando o Lula estava na campanha dele, já se sabia que isso aqui iria acontecer. Aliás, ele está prometendo isso desde a campanha. O mercado já tinha que ter precificado essa história. E aí ele falou, né, que não adianta se queixar do mercado, né? Tem que não deixar a informação vazar. Mas eu volto a dizer, volto a frisar aqui, o mercado só antecipou a reação. Aconteceria do mesmo jeito, o dólar bateria R$ 6 da mesma forma. Só aconteceu um dia antes, nada além disso, né? E aí o Haddad bateu o pé, falou que vai ter a compensação aqui dos salários mais altos, aquela coisa toda, né? E o Haddad também, ontem mesmo, né, recomendou aqui, onde que ele falou isso? Foi no Twitter, será? Porque acho que foi na Folha, né? Falou a Folha que isso iria acontecer, sei lá, né? Deu uma declaração ali e tudo mais, e disse, não, o pessoal tem que fazer aqui a acupuntura para ficar tranquilo, né? Que essa alta do dólar, né, é transitória, o mercado tem que fazer isso para baixar o estresse e tal. Bom, se a acupuntura for vamos botar aqui, né, um código secreto para impeachment do Lula, Alckmin, eu até acredito. Você está preparadinho para isso que eu sei, não vem me enganar não, né? Mas a verdade é o seguinte, o pacote do maldade agora é o novo jargão utilizado pelo pessoal, não é só taxade, é maldade também. Coloca alguns pontos aqui importantes que eu já falei em outros vídeos, outras análises sobre o tema, o quanto que o governo pegou pesadíssimo com o pobre, com o trabalhador em vários desses cortes de gastos. Não tem nada aqui de eliminar ministérios, eliminar viagens internacionais, cortar na carne, não tem isso absolutamente. Tem o quê? Tem cortar abono salarial, tem reduzir BPC, fazer o pente fino no Bolsa Família, né? E aqui acabar com a isenção de quem tem doença terminal, por exemplo, que é algo que existe de fato, né? Então, aqui o pessoal do Diário do Poder faz uma análise de vários pontos que foram colocados no tal pacote de corte de gastos aí que são completamente inverossímeis. Por exemplo, aqui, né, tem medidas cruéis de fato, que é extinguir a isenção tributária para portadores de doenças terminais. É uma coisa absurda, é claro, né? E aí tem a história da isenção do imposto de renda, mas parece que isso só vai começar em 2026, ano eleitoral. Olha que maravilha, que coincidência impressionante. O pessoal já fez as contas, vai custar R$ 50 bilhões isso aí, ou seja, mais do que se promete em matéria de economia, no cenário extremamente otimista do governo, que o próprio mercado já colocou como sendo irrealista, não vai ter isso tudo de economia de valores, nem nada disso. Eu já falei do salário mínimo aqui como engana nessa história, mas enfim, né? A questão é o seguinte, o Haddad falou que a taxação sobre quem ganha mais de R$ 50.000 vai compensar essa renúncia fiscal. E é óbvio que não vai acontecer. Quantas pessoas no Brasil ganham mais de R$ 50.000? Beleza, tem muita gente. 1 milhão de pessoas? Não, não tem isso tudo. 100 mil pessoas? Acredito que não. É um público pequeno que vai ser taxado, muito pequeno. E a isenção até R$ 5.000 vai pegar muita gente que paga imposto de renda hoje. Todo mundo que está entre 2.800 e 5.000. Né? É uma faixa grande de isenção hoje, né? Que vai ser expandida. E tem mais, né? Se for começar só em 2026, com a desvalorização, com o reajuste do salário mínimo, isso aqui não vai ser tanta coisa a mais, porque a gente vai ter uma janela menor aí de isenção. São 2 salários mínimos de isenção hoje, 2.800, que vai saltar para 3.000 no ano que vem, que em 2026 deve ser uns 3.300. Não vai significar tanta coisa assim mais. A promessa do Lula era 5.000 de isenção em 2023. Que no reajuste da inflação seria mais do que isso. Mas, enfim, o Pedro Cerise, aqui o investidor, falou o seguinte, né?
que o número de assalariados na faixa de 50 mil é irrisório, de sorte que se você taxasse em 100% o rendimento desse pessoal, não cobriria a isenção que o Lula prometeu. Obviamente, é número apenas para enganar trouxa, né? E, na verdade, né, estamos falando apenas de um pacote tributário, não é um corte de gastos de fato aí, e uma situação... Isso aqui já existia antes, esse projeto aqui, e não tem nada de corte de gastos efetivamente. Ah, mas a redução do salário mínimo, já expliquei aqui que isso não é corte de gastos. Se eu falo para você que eu vou gastar 100 bilhões de reais a mais no ano que vem, depois digo que na verdade vou gastar 70 bilhões de reais, eu não posso falar que eu economizei 30. Isso é irreal. Mas enfim, já expliquei isso de forma geral. O governo Lula sentiu a pancada, o Haddad sentiu a pancada, todos eles estão em polvorosa, alvoroçados com a repercussão disso aqui. Daqui a pouco pintam um novo escândalo para tentar abafar essa história. Mas a verdade é que essa situação aqui do pacote fiscal foi, em 2024, provavelmente a coisa mais crítica relacionada ao governo Lula e vai machucar bastante a popularidade dele, tá aqui a prova disso. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.